Feche os olhos e respire profundamente, soltando o ar bem devagar. Permita-se entrar agora em um espaço só seu. Esse é um tempo sagrado, um tempo em que nada precisa ser feito, nada precisa ser consertado, nada precisa ser provado. Você só precisa estar aqui, presente, aberta, com o coração disposto a se escutar. Enquanto escuta a minha voz e sente a música suave que embala esse momento, você pode começar a deixar que o corpo vá soltando os pesos do dia. Comece pelos pés, soltando os dedos, as plantas, os tornozelos. Sinta a gravidade te segurando com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Permita que essa sensação de relaxamento suba pelas suas pernas, como uma onda morna e acolhedora, passando pelos joelhos, pelas coxas, até alcançar o quadril. E a cada nova respiração, seu corpo solta levemente, solta as pressões, as exigências, as cobranças invisíveis. Agora, leve a atenção para a sua barriga. Deixe-a se expandir sem culpa, sem tentar esconder, sem tentar controlar. Ela pode simplesmente existir. Você pode simplesmente existir. Relaxe o peito, relaxe os ombros. Permita que o coração bata no seu ritmo natural, nem mais rápido para agradar, nem mais lento por medo, apenas no tempo certo, o tempo da vida, o tempo da sua verdade. Solte os ombros, os cotovelos, os pulsos, as mãos. Talvez você sinta um leve formigamento ou um calor suave, como se o corpo estivesse te agradecendo por finalmente poder descansar. Agora, relaxe o pescoço, a mandíbula, a língua, a testa. E imagine que uma luz muito suave desce do alto da sua cabeça e te envolve por inteira. Essa luz te protege. Essa luz te acolhe. Essa luz te permite ser quem você é, sem máscaras. Você está segura aqui. Nesse espaço, você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa sorrir se não quiser. Não precisa se explicar, nem se justificar. Aqui, você é completamente livre. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você precisa experimentar essa liberdade interior. De não precisar dar conta de tudo. De não precisar saber todas as respostas. De não precisar ser forte o tempo todo. Você pode apenas ser. E enquanto você respira mais fundo e o corpo se entrega cada vez mais, a mente começa a desacelerar, como se as camadas mais superficiais da sua consciência fossem se afastando. E, no lugar delas, surge um espaço mais silencioso, mais íntimo, mais verdadeiro. E, nesse espaço, você começa a acessar uma lembrança, uma sensação antiga, a de que, talvez, você tenha aprendido muito cedo que precisava ser perfeita para ser amada, que não podia errar, que precisava se mostrar forte, em todo momento, em todo tempo. E isso fez com que, aos poucos, você criasse uma máscara.
uma imagem, um personagem, uma versão sua que tentava se encaixar. Mas hoje você está aqui, não para brigar com essa máscara, mas para escutá-la, compreendê-la e talvez deixá-la ir. Afinal, por trás dela existe algo muito mais valioso, a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. Nos próximos momentos, você será guiada até um lugar simbólico, um espaço interno onde essa máscara habita. E lá, você vai poder vê-la, conversar com ela, agradecê-la e sentir que chegou a hora. Chegou a hora de libertar-se dela. Não há nada que você precise forçar. Apenas permita que o processo aconteça. Com suavidade, com respeito, com amor. Continue respirando profundamente. E, quando estiver pronta, visualize diante de você um caminho. Uma trilha suave, feita de luz e silêncio. Essa trilha te levará a um lugar sagrado, a Sala das Máscaras. Vá com calma, no seu tempo, sem pressa. A cada passo que damos, mais perto você fica da sua liberdade interior. Você começa a caminhar. A trilha se forma suavemente sob seus pés, como se cada passo seu estivesse sendo guiado por uma inteligência amorosa, que sabe exatamente para onde te levar. O ambiente ao redor é tranquilo e, ao mesmo tempo, misterioso. Talvez você veja árvores ou um corredor feito de espelhos, ou até mesmo um caminho feito de luz. A paisagem muda conforme sua necessidade. É como se o seu mundo interno estivesse se revelando, passo a passo. A cada passo, você vai deixando algo para trás. Talvez a pressa, a ansiedade, a necessidade de controle, a ideia de que precisa dar conta de tudo. Sinta seus ombros ficando mais leves, como se um peso antigo começasse a se soltar. E, a cada nova respiração, você sente que está mais perto de uma verdade, que ficou escondida por muito tempo. E então, lá na frente, você começa a ver uma construção, uma porta alta, imponente, talvez de madeira ou pedra, ou talvez pura luz. Nesse lugar está escrito Sala das Máscaras. Esse é um espaço simbólico, um lugar que existe dentro de você, onde foram guardadas todas as versões que você achou que precisava ser, para ser aceita, amada, vista. Respire fundo e se aproxime um pouco mais. Coloque as suas mãos na porta e sinta a sua textura. E está tudo bem se o coração começar a acelerar um pouco. Você está prestes a acessar um pedaço importante da sua história. E, quando estiver pronta, empurre suavemente a porta e entre. A Sala das Máscaras é silenciosa, sagrada, quase como um templo. Há muita luz, mas não vem de lâmpadas, e sim das paredes, do chão, do próprio ar. E à sua frente há um pedestal, e sobre ele repousa uma máscara. É a máscara da perfeição, aquela que você aprendeu a vestir para ser aceita, para não incomodar, para ser a filha ideal, a profissional impecável, a amiga confiável,
A mulher que dá conta de tudo. Observe essa máscara. Note os detalhes. A cor, a textura, o que ela realmente transmite. Ela pode parecer bonita, forte, até admirável, mas também, talvez, fria, distante, cansada. Essa máscara foi construída ao longo dos anos, com base em expectativas externas, medos internos, crenças herdadas. Ela já te protegeu de muita coisa, mas também te impediu de viver algumas verdades. Agora, você tem a chance de olhar para ela com toda sinceridade e perguntar: quando eu comecei a usar você? O que eu estava tentando evitar? O que eu ganhava e o que perdia ao vestir essa versão de mim? E talvez surjam imagens, memórias, sensações. Pode ser a lembrança de um elogio que te prendeu, de uma cobrança que te mudou, de uma crítica que te fez criar armaduras. Tudo isso é parte da sua máscara, é parte da história da sua máscara. Mas você é muito mais do que ela. Você pode caminhar em volta do pedestal, observar essa máscara de diferentes ângulos, sentir como ela se ajustava em você e, ao mesmo tempo, como ela te pressionava. Talvez você perceba que ela escondia a dor de se sentir insuficiente, ou o medo de ser rejeitada, ou a crença de que, se não fosse perfeita, seria abandonada. Mas agora você está aqui, adulta, consciente, capaz de fazer novas escolhas. E, nesse instante, um banco aparece no centro da cela. Você pode se sentar e apenas respirar. Respirar essa verdade que está sendo revelada. Respirar essa libertação que está chegando. Respirar esse reencontro com a sua verdadeira essência. Você está prestes a dialogar com essa máscara, a escutá-la, a honrá-la e, talvez, a soltá-la. Mas, antes, agradeça a si mesmo por ter chegado até aqui. Você está mais próxima do que nunca de se libertar, de uma vez por todas. Você está sentada no centro da sala. A máscara repousa à sua frente e há um silêncio profundo no ar. Um silêncio cheio de significado. É como se tudo, nesse exato momento, esperasse apenas uma coisa: o seu olhar. Então você olha de verdade, sem julgamento, sem culpa, com presença. E, pela primeira vez, você não vê apenas um objeto. Você vê uma parte sua, um pedaço da sua história, uma resposta emocional que você criou para sobreviver. E, nesse instante, algo surpreendente acontece. A máscara ganha vida. Ela se ergue como se tivesse um corpo, uma voz, uma consciência. Mas ela não é ameaçadora. Ela é frágil. Ela fala com a sua voz. Mas é uma versão muito mais jovem. Talvez adolescente ou até mesmo criança. E ela diz: eu só queria te proteger. Eu achava que, se você fosse perfeita, nunca seria rejeitada. Se fosse boa o suficiente, nunca seria criticada. Se desse conta de tudo, ninguém te deixaria. Você respira fundo
e sente que, por trás dessa máscara, há muita dor, há muito medo, há uma tentativa desesperada de ser amada. A máscara continua. Eu me tornei o que achava que precisava ser. A filha exemplo. A mulher que resolve tudo. A que aguenta. A que nunca chora na frente de ninguém. E então, com os olhos marejados, você diz: eu sei. Eu te agradeço por isso. Você não precisa brigar com essa parte de você. Porque ela fez tudo o que podia, com as ferramentas que tinha. Ela tentou te manter segura, em um mundo que parecia exigir demais. Talvez você se lembre de quando precisou esconder suas emoções, para não incomodar ninguém. Ou de quando foi elogiada por ser madura demais para a sua idade. Mas tudo o que você realmente queria era colo, era ser vista, era ser amada. Ou de quando ouviu que a mulher de verdade tem que dar conta de tudo sozinha. E acreditou. Mas hoje você sabe, você sente, não precisa mais disso. Olhe nos olhos da máscara. Veja o quanto ela está cansada. O quanto ela só queria poder tirar esse peso e descansar. E então você diz: eu não preciso mais me esconder atrás de você. Hoje eu posso ser quem eu realmente sou. E ainda assim ser amada, ser vista, ser lembrada. Nesse momento, a máscara chora. E as lágrimas dela são suas também. Vocês choram juntas. Porque essa despedida não é uma rejeição, é um perdão, é um abraço, é um obrigada sincero. E então, com toda delicadeza, você toca a máscara. Ela é leve, quase etérea. E, ao tocá-la, ela começa a se desfazer em luz. Como se toda aquela rigidez, aquela cobrança, aquela autoexigência finalmente pudessem ir embora. Partículas douradas se espalham pelo ambiente. E algo dentro de você se expande. Você sente espaço, alívio, liberdade. Nesse espaço novo, você se encontra consigo mesmo, sem a máscara, sem o personagem, sem a obrigação de agradar. Você é apenas você. E isso é mais que suficiente. Nesse momento, uma figura aparece. É uma versão sua, mais madura, mais íntegra, mais leve. Ela se aproxima com um sorriso nos olhos e diz: agora sim, posso florescer. Agora sim, posso viver sem medo. Obrigada por me libertar. Ela te entrega um presente, um objeto simbólico. Pode ser um colar, uma pedra, uma flor, ou qualquer símbolo que represente a sua nova identidade. Pegue esse presente. Sinta o que ele representa. Talvez ele diga: você é real. Você é suficiente. Você pode ser imperfeita. Você pode ser vulnerável e, ainda assim, ser completamente inteira. Permita que essa nova versão sua se una totalmente a você, como se ela entrasse suavemente no seu corpo e você se sentisse mais centrada, mais alinhada, mais você. Sinta isso. Você não precisa mais da máscara. Você pode respirar sem medo. Pode ser vulnerável sem culpa. Pode pedir ajuda. Pode chorar. E ainda assim ser amada, ser admirada, ser respeitada, ser vista.
ser importante. Permita que essa verdade se espalhe por cada célula do seu corpo. Você não é perfeita e é exatamente isso que te torna única. Respire profundamente e repita mentalmente: eu me permito ser quem eu sou. Eu não preciso mais me provar. Eu sou livre da máscara. Eu sou digna do amor que não exige performance. Eu sou suficiente. Você pode dizer isso quantas vezes quiser. Gravar no corpo, gravar no coração. A sala começa a se transformar. Agora, ela não é mais um lugar de proteção. É um templo de reconexão. Você não precisa esconder nada aqui. Tudo em você pode ser visto com amor. E quando você estiver pronta, você pode se levantar, carregando consigo esse novo símbolo, essa nova energia, essa nova verdade. Porque agora você caminha sem máscaras e o mundo está pronto para conhecer a sua verdadeira luz. Respire fundo, sinta o corpo mais leve e o coração mais verdadeiro. Você acabou de deixar uma máscara cair e agora está mais próxima de si do que jamais esteve. Talvez você sinta um misto de emoções: alívio, vulnerabilidade, força, paz. E tudo isso é muito bem-vindo. Tudo isso é você. Agora é hora de plantar as sementes da sua nova identidade. Não uma identidade criada para agradar, mas uma que brota de dentro, da alma, do seu ser. Você pode colocar a mão sobre o coração e sentir esse novo espaço que se abriu. Um espaço onde a exigência deu lugar à aceitação, onde a perfeição deu lugar à presença, onde a cobrança deu lugar à compaixão. E nesse espaço, você pode começar a repetir em silêncio ou em voz baixa palavras que fortaleçam a sua essência. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. Eu me permito errar e aprender com leveza. Eu não preciso de máscaras para ser amada. Eu sou digna de amor simplesmente por existir. Eu não preciso controlar tudo para me sentir segura. Eu sou livre da necessidade de agradar. Eu acolho minha humanidade com carinho. Minha vulnerabilidade é a minha força. Eu me respeito, eu me escuto, eu me honro. Eu sou verdadeira. E isso é lindo. Isso é amor. Talvez algumas dessas palavras toquem lugares sensíveis. E tudo bem. Significa que estão chegando onde precisam chegar. Você pode imaginar essas afirmações como raios de luz, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo até o coração e se espalhando por todo o seu corpo, como códigos novos, novas informações, novas verdades. Verdades que antes estavam adormecidas e agora começam a despertar. Você está reprogramando a sua mente, está ativando uma nova forma de existir, mais leve, mais fluida, mais autêntica. E nesse momento, você pode visualizar novamente o símbolo que recebeu antes, a flor, o colar, a chama, ou o que for que represente a sua nova versão. Sinta esse objeto emitindo uma frequência, como se te lembrasse com doçura. Você não precisa mais se esconder. Você é luz, você é real, você é amada. E
Nesse estado, você pode descansar, apenas descansar, como que quem chegou em casa, depois de uma longa jornada. Você voltou para si e isso é tudo. Permaneça em silêncio por alguns instantes, deixe tudo se integrar, deixe tudo assentar. Você está pronta para retornar, mas não volta como era antes. Você retorna mais leve, mais verdadeira, mais você mesma. Leve a mão ao coração e sinta. Sinta o silêncio que ficou, o espaço que se abriu, a calma que agora mora em você. Aquela máscara que um dia pareceu necessária para sobreviver, já não está mais aí, no lugar dela. No lugar dela, a presença, a verdade, a força. Você pode respirar mais fundo agora, com liberdade, inspirando leveza, expirando gratidão. E sempre que sentir que está voltando a se cobrar demais, sempre que perceber que está tentando se encaixar de novo, basta colocar a mão sobre o peito, fechar os olhos e repetir mentalmente: eu sou suficiente exatamente como eu sou. Eu me permito ser humana. Minha verdade é o meu lar. Esse gesto será a sua âncora, seu lembrete de que não precisa mais vestir nada que te machuca, nem carregar pesos que não são seus. E agora, com calma, você começa a voltar, sentindo os pés, as mãos, o corpo presente, aqui e agora. Talvez queira mover os ombros, espreguiçar ou apenas sorrir por dentro. A nova versão de você já está integrada. Ela respira com você, caminha com você, vive com você. Leve esse momento contigo. E quando sair dessa visualização, perceba como a vida muda completamente. Quando você muda a forma de se ver. Porque agora você não precisa provar nada para ninguém. Você está livre. E o mundo está pronto para conhecer quem você realmente é. Gratidão por confiar no processo. Gratidão por confiar em si mesma. Gratidão por existir.